Bom, galera, o tema de hoje é: alimentos anti-inflamatórios existem ou isso é um mito? Eu me vi na necessidade de estar fazendo esse vídeo para vocês porque eu vejo muita desinformação na internet, seja com profissionais falando de que alimentos anti-inflamatórios não existem, de que não tem necessidade de fazer isso, e também ao mesmo tempo vejo profissionais também propagando a ideia da desinflamação, né? Que você tem que desinflamar completamente o seu corpo. Bom, primeiramente, desinflamar completamente o seu corpo não existe para começar, tá? É necessário que a gente entenda como é que funciona o processo fisiológico da inflamação e a gente tem que explicar isso para o nosso paciente para não ficar mal entendidos, né? Você já deve ter ouvido falar sobre dieta anti-inflamatória, né? Sobre conter a inflamação do seu corpo como se a inflamação fosse 100% uma ideia ruim, certo? Mas eu vou dizer para vocês que esse conceito aí, ele não está errado, mas sim mal explicado para as pessoas. Por quê? Nós vamos entender isso aí agora, tá? A inflamação, ela é um processo fisiológico essencial para a nossa sobrevivência, tá? É importantíssimo que você tenha inflamação, tá? Sem inflamar, nós morreríamos no primeiro contato com o vírus, com uma bactéria. Com a batida, se você bate o braço ou a perna em algum lugar, nós estaríamos sem o reparo daquele tecido, visto que a inflamação é um mecanismo de defesa, de cicatrização, de ataque a algum agente patógeno no nosso organismo. A resposta imunológica frente a corpos estranhos depende da inflamação, tá? A cicatrização depende da inflamação. Porém, assim como tudo na vida, a inflamação ela precisa de um controle. O excesso de inflamação é que pode nos causar mal. É diferente de você querer parar a todo custo. Então, quem defende a propagação de uma total desinflamação está equivocado. Quem não explica a importância da inflamação para o paciente, que essa deve ser controlada e não erradicada, está errado. Tá? Da mesma forma, vemos o lado oposto, né, de colegas também dizendo que a ingestão de alimentos como curcumina, como a N-acetilcisteína, o NAC, como o própolis, como você controlar o consumo de alimentos ultraprocessados, né, porque eles são pró-inflamatórios, dentre outros cuidados, eles não são importantes para uma obtenção de uma super saúde. Esses colegas também estão errados. Portanto, vamos lá. É essencial entendermos a inflamação como um mecanismo precioso de dano e do reparo do dano. Quando você tem uma lesão, uma microlesão dentro de vasos, por exemplo, o nosso inflamassoma ele é desencadeado, liberando citocinas inflamatórias para preparar o terreno biológico para que haja reparo daquele dano. Então a inflamação é um processo precioso, importante e essencial. Precisa ser visto de forma correta e não equivocada, tanto de um lado como de outro, que eu vejo por aí sendo propagado, né? Então o que nós devemos falar não é sobre desinflamar, ou que não existe nada disso, que alimentos anti-inflamatórios são desnecessários ou que não existem, mas sim, o que nós devemos propagar, ensinar, explicar para os nossos pacientes é que nós devemos controlar a inflamação excessiva e esse ambiente dentro do nosso organismo. Esse controle da inflamação excessiva acontece por meio de citocinas anti-inflamatórias produzidas naturalmente pelo nosso corpo. As maresinas, as lipoxinas, por exemplo, elas dependem de nutrientes da alimentação para serem construídas. Então é essencial nutricionalmente que você saiba e seja instruído pelo seu nutricionista para que haja um maior consumo de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, que sejam ricos em ômega 3 e que são anti-inflamatórios, por exemplo, né? E que haja uma diminuição de ultraprocessados e outros alimentos ricos em ômega 6 que são pró-inflamatórios, para que haja um controle desse ambiente, para que o nosso corpo possa funcionar com maestria, gerando uma super saúde. O que precisamos fazer é uma modulação da inflamação. Modulação esta que deve ser feita de forma individualizada, através de exames laboratoriais, exames de microbioma intestinal, quais cofatores estão influenciando isso, o questionário que a gente faz em consultório é de suma importância para fazer uma análise, um diagnóstico individualizado desses processos inflamatórios do paciente. Quando a gente faz uma análise de inflamação crônica subclínica através dos exames laboratoriais, a gente consegue identificar individualmente como a gente pode controlar isso através de programas dietéticos.
Então, que fique claro, para que não se propague desinformação, esse é o vídeo com o tema de hoje para vocês entenderem a respeito de inflamação. Mas e aí, me diga, você sabia dessa informação? Deixa nos comentários aqui, segue, quem não segue, segue o nosso canal, compartilha com seus amigos, espero que vocês tenham gostado desse tema e que esse tema tenha servido aí como conhecimento a todos vocês. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até a próxima. Dr. Rafael Braca, bum!